Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana e hoje eu quero falar com vocês sobre burnout materno. Eu acho que você até já ouviu falar sobre a síndrome de burnout, né? Que é quando você sente aquele cansaço, aquele esgotamento físico, emocional dentro do ambiente de trabalho, quando você não consegue mais trabalhar, mesmo fazendo aquilo que você gosta, porque o seu corpo, principalmente a sua saúde mental, já está totalmente pedindo socorro. Será que é só no trabalho que a gente pode dar essa pane, uma espécie de trava que parece que seu sistema mental está lá todo bugado? Se você é mãe, eu acho que já se sentiu tão cansada, tão sobrecarregada, que parece que não tem mais forças para nada, né? Como se a sua energia tivesse evaporado, que até as coisas mais simples do dia a dia começassem a pesar demais. Porque a gente se sente perdida, exausta, sem saber o que fazer primeiro, no limite, sem saber por onde começar ou como se cuidar no meio desse caos. Para piorar, se sentindo culpada, como se você, mãe, não pudesse se sentir assim, como se não fosse permitido esse sentimento. Então, hoje a gente vai falar sobre burnout materno. Por que ele é tão comum, principalmente em mães de crianças neurodivergentes? Será que é possível sair desse ciclo, gente? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou especialista, não sou psicóloga, estou terminando minha pós em psicanálise, apesar de já ter formação em outros cursos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, tudo que eu fiz foi para melhorar como pessoa, como ser humano, e esse canal é só para eu compartilhar a minha vivência, a minha experiência, o meu aprendizado, para você que de repente está passando pelas situações que eu já passei também. Então, é só uma forma que eu achei de compartilhar e contribuir com vocês, pelo menos eu espero, né? E se esse tipo de assunto faz sentido para você, eu já peço para se inscrever no canal, para que a gente possa levar esse tema a mais mães que estão passando pelo mesmo problema. Vamos lá. O que é o burnout materno, gente? É algo real, infelizmente, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Quando a gente ouve falar de burnout, a síndrome de burnout, a gente pensa apenas em esgotamento no ambiente de trabalho, aquela sobrecarga profissional. Mas a verdade é que o burnout pode acontecer em qualquer área onde exista um acúmulo excessivo de responsabilidades, exigências, e a maternidade é um terreno muito fértil para isso, não é mesmo? Para mim, o burnout materno é aquele cansaço extremo que vai além da exaustão física. É quando você sente drenada emocional, mentalmente, como se todas as suas energias tivessem sido sugadas. Chega um ponto que até as tarefas mais simples, como brincar com seus filhos, organizar a rotina da casa, se tornam um peso gigante. Agora, se ser mãe já é um desafio por si só, imagina ser mãe de uma criança atípica. As demandas diárias, as preocupações são muito maiores, detalhes que podem passar despercebidos ou com algum grau de dificuldade para a gente que tem um filho neuroatípico é muito mais elevada. Então, a energia mental que a gente precisa investir para entender, para acolher, para lidar com as crises, buscar tratamentos, explicar para a sociedade e, ao mesmo tempo, tentar não se perder no meio disso tudo é imensa. Há uma pressão constante, não só do externo, mas a nossa também, para a gente estar sempre atenta a cada detalhe, a cada comportamento, sem falar no medo de falhar, que toda mãe carrega sempre e que transforma em culpa quando isso acontece. O que muitas pessoas não enxergam é que o burnout materno acontece muitas vezes porque as mães não têm espaço para ser só elas, um ser individualizado que tem também suas necessidades, inclusive, gente, de respirar um pouco sozinha. É como se o cordão umbilical não tivesse sido cortado, como se ainda estivesse vivendo com uma espécie assim, de chaveiro que precisa estar sempre enganchado na gente, porque se não perde, se não pode fugir, nunca mais voltar. E para muitas mães, isso é muito difícil ser admitido.
porque não nos foi ensinado que ser mãe também é viver algumas vezes para si, para ter o seu momento sozinha, como se fosse menos mãe ou uma mãe egoísta, se a gente pensasse um pouco em si mesma. Parece que a gente está sempre com aquele botão de alerta ligado, sem poder relaxar, descansar ou pedir ajuda. Desde que a minha filha nasceu, eu não sei mais o que é desligar de verdade. Eu já tive até uns sonos mais profundos, mas isso é tão raro que quando acontece eu até me espanto. Meu marido também, ele até acha que aconteceu alguma coisa, porque eu tô dormindo demais, que eu tô doente. E no caso de mães de crianças neurodivergentes, isso é ainda mais intenso, porque a sensação de que nunca se pode baixar a guarda está sempre presente. E às vezes a gente se sente tão responsável pelo desenvolvimento, pelo bem-estar, pelo futuro dos nossos filhos que esquece de nós mesmos. Claro que tá natural sentir assim, porque eles são mais dependentes de nós, eles necessitam de mais atenção. Mas o problema é que o burnout materno é que ele não é tão visível quanto o profissional. No trabalho, você apresenta sintomas que trazem consequências, refletem naquilo que você faz, nos seus resultados, muitas vezes envolvendo prejuízos financeiros, né? E aí você pode pedir um afastamento, tirar férias, mas em casa, que depende de você, que inclusive você pode minimizar essa condição ou banalizar o que está sentindo por achar que faz parte, que é assim mesmo, que ser mãe é padecer. Como é que uma mãe pede férias da maternidade? Como se afastar sem se sentir culpada? Isso muitas vezes nem é possível, né? Porque nem o pai você pode contar, e é aí que o ciclo do esgotamento continua até o ponto em que o corpo e a mente não aguentam mais. E como saber identificar se o que você está passando é apenas um cansaço pontual ou já chegou naquele nível que é bom você procurar ajuda? Olha, eu fiz uma lista dos sintomas mais comuns e que podem variar de mulher para mulher, mas no meu caso foram esses todos, e são 10. E os principais são os seguintes. Primeiro, esgotamento físico e emocional, que é uma sensação constante de fadiga, como você nunca tivesse energia suficiente, mesmo após descansar. É aquela sensação que a exaustão sempre continua lá. A segunda é a dificuldade de concentração. Dificuldade em focar nas tarefas do dia a dia, esquecer compromissos importantes, sabe? Perder a linha do pensamento durante as conversas. Gente, de todos os sintomas, esse foi um que me fez ligar o sinal de alerta, porque realmente você conversar com uma pessoa, parar no meio da conversa, porque parece que deu uma pane, assim, você nem sabe o que ia falar, do que vocês estavam falando, é uma sensação horrível. E eu confesso que comecei a me preocupar muito mesmo quando isso começou a acontecer com frequência. Mas vamos lá, que tem mais 8, hein? E o terceiro é o sentimento de sobrecarga, sabe? Uma sensação que as responsabilidades estão pesando demais, que é impossível dar conta de tudo. É como se a lista não tivesse fim. Você sempre pode acrescentar mais e mais e mais e não consegue dar conta. O quarto, irritabilidade, mudanças de humor, sabe? Pequenos problemas podem se transformar em grandes crises emocionais. Você pode se sentir mais irritada, mais ansiosa do que o normal. É aquele pavio curto, sabe? Aquela coisinha que passou do pontinho ali, você já estoura. O quinto é isolamento social. É o desejo de se afastar dos amigos, dos familiares, sentir que você não tem energia para interagir, para se socializar. Muitas mães, elas podem se sentir, a gente sente sozinha mesmo quando está cercada de gente. É aquele sentimento de solidão, de que você não tem energia para trocar ideia, conversar mais com ninguém. Você está esgotada mesmo. E o sexto é o sentimento de culpa, a sensação de que você não é uma boa mãe, que não está fazendo o suficiente ou que deveria estar mais presente para os filhos. E isso pode ser intensificado por comparações com outras mães. Isso é inevitável, a gente está sempre comparando os nossos filhos, comparando nós mesmas, não tem coisa pior
que a comparação, principalmente nas redes sociais, que parece que tem uma turma de mães perfeitas, né, que fazem tudo, conseguem cuidar da casa, fazer lição com os filhos, brincar com eles e ainda tem tempo de se cuidar, de ir para o salão, malhar. Gente, deixar bem claro que eu não tô querendo dizer que isso não acontece. Deveria acontecer. Eu pago um pau para essas mães que conseguem se arrumar, se cuidar. Juro, a gente merece. Mas eu só duvido que ela faça tudo isso sozinha ou que faça tudo isso sem deixar nada pelo caminho. Porque eu sou dessas que eu me permito ter o meu momento, fazer as coisas que eu gosto, mas só Deus sabe do caos que eu deixo para trás para conseguir fazer tudo isso. Bom, mas vamos continuar o sétimo. Dificuldade para dormir. Mesmo quando você consegue se deitar, a mente pode estar agitada, impedindo um sono, aquele sono reparador mesmo, sabe? Parece que não dormiu. Isso vai te levar a noites mal dormidas, principalmente uma sensação que é típica, gente, que parece que a gente não descansou nada. Oitavo são as mudanças no apetite. Ou você perde o apetite, enquanto outras podem buscar o conforto em comidas que são pouco saudáveis, sabe? Isso tudo é uma forma que o seu organismo tem para lidar com a ansiedade. 9. Desconexão emocional. Quem nunca? Sensação do que você está apenas cumprindo tabela, sem realmente se conectar, estar ali de corpo presente, ou aproveitar os momentos com os filhos, sem ficar pensando em tudo que precisa ou deixou de fazer. Pode haver um sentimento de alienação em relação a essas responsabilidades maternas. Você não consegue se conectar com você mesmo nem com quem está presente, porque tá na sua cabeça um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Então, nada se conecta. E 10, os sintomas físicos, né? Que são dores de cabeça, problemas de estômago, né? Gastrointestinal, tensão muscular e mais outras queixas que são somatizadas que a gente não sabe, não tem uma causa aparente. O burnout materno é mais comum do que se fala, principalmente em mães atípicas, porque a gente está em alerta constante, acumulando funções, esquecendo de uma parte fundamental desse processo, que é nos cuidar, que é pedir ajuda. Eu já fui de não querer pedir ajuda ou não aceitar ser ajudada por orgulho, por acreditar que ser a filha é minha, eu é que tinha que aguentar as consequências, mesmo estando eu doente. Mas isso não tem nada a ver com ser negligente ou ser irresponsável. Hoje, eu ainda tenho dificuldades, mas eu aceito ajuda quando eu percebo que eu estou precisando respirar um pouco. Eu delego muitas coisas para o meu marido, mesmo ele dizendo que não sabe fazer direito. Eu vou lá e ensino, mesmo se for para refazer depois, escondido, né? Claro. Mas eu deixo ele pôr a mão na massa. Então, se você tem companheiro, tem filhos que já podem fazer muitas tarefas domésticas, aprenda a delegar as tarefas. Ela vai dizer que não sabe fazer direito e você pode ter até que consertar o que ele fez depois, não importa. Aprenda a deixar de fazer algumas coisas, passe para eles fazerem. Não vai ser fácil, vai ter resistência de todos os lados dele, das crianças, porque elas preferem, né, a gente, gostam já, estão acostumadas do jeito que a gente faz, mas é necessário. Quando a mãe não se prioriza, todo o sistema entra em colapso. Porque quando você adoece, quem vai cuidar deles? E quem vai cuidar de você? Por isso é tão importante trazer esse tema para a conversa, né? Para que a gente entenda que sim, é necessário cuidar de si mesma. E agora eu quero saber mais sobre você. Me conta aqui nos comentários se você já sofreu, está sofrendo o burnout materno e o que você tem feito para reverter essa condição. Um beijo e até a próxima. Tchau!